Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília José Maria Trindade. A coordenação da campanha do candidato a presidente pelo PSL Jair Bolsonaro planeja para o final de julho um ato internacional em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento vai servir de contraponto ao Foro de São Paulo. A ideia é, com a eleição do Bolsonaro, formar um novo eixo político, econômico e cultural na região. Os organizadores querem reunir no local lideranças de partidos de direita do Brasil e de outros países da América Latina, inclusive presidentes da República. Eu lembro aos ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, pela enésima vez, que o Foro de São Paulo era um encontro anual que foi criado e idealizado por Lula, junto com Fidel Castro, junto com José Dirceu também, para reunir partidos de esquerda da América Latina, junto com movimentos de esquerda, movimentos de extrema esquerda e, vamos deixar assim, né, movimentos de extrema esquerda, mas alguns na fronteira ali com a que é bem chamada, já com eufemismo, de narco-guerrilha, né? Mas grupos que tinham braços, pelo menos, de narcoterrorismo, segundo todas as investigações que foram feitas a respeito disso. E foi criado em 1990, recebeu esse nome porque o primeiro encontro foi realizado aqui em São Paulo e os políticos de vários desses partidos, os líderes políticos de vários desses partidos foram assumindo pouco a pouco a presidência em seus respectivos países, como depois até se vangloriou José Dirceu numa entrevista ao Antônio Abujanra na TV, quando ele perguntou: você imaginava que políticos de esquerda pudessem estar agora à frente dos países no continente? Ele falou: não é que nós imaginávamos, nós trabalhamos para isso, inclusive criamos o Foro de São Paulo. Aí colocava o Foro de São Paulo como um pontapé inicial nessa conquista continental. Agora o Bolsonaro está investindo, né, Augusto Nunes, numa disputa ideológica. Será que isso é eficaz? Serve para reforçar o discurso? Tem alguma utilidade prática para ele? Olha, qualquer iniciativa contrária ao Foro de São Paulo eu considero bem-vinda, né? Porque aquilo ali é um ajuntamento de sarcófagos, de múmias. Eu acho que o Foro de São Paulo pode ser chamado de confraria dos órfãos do Muro de Berlim, porque eles atendem, né? Eles estão todos com saudade ainda dos tempos da Guerra Fria, da União Soviética, etc, etc. Agora, acho que seria, para ser eficaz, eu acho que uma organização desse tipo deve ser aberta a vários partidos, não ser fechada, né? Deve fazer, aliás, como faz o Foro de São Paulo, cabe todo mundo ali que queira apoiar e tal. Acho importante, para deixar claro que a esquerda é minoritária, que ela não tem o controle, né, político dos países que vão se desenvolvendo aqui na América Latina. Não tem mesmo. Eles acham eles acharam que tinham conseguido a hegemonia com a ascensão dos bolivarianos e tal, mas estão todos aí desmilinguindo, né? Esses países estão se decompondo. Agora, para orientar a política externa, eu acho que o Foro de São Paulo, como qualquer outra organização, não tem importância nenhuma. A política externa tem que ser orientada pelos interesses nacionais, né? Não custa lembrar que nesta briga agora de China com Estados Unidos, o Brasil, está valendo nos jornais aí de hoje, ontem, o Brasil pode lucrar bilhões no comércio internacional se o Trump e a China se desentenderem a tal ponto que deixem de comprar um do outro quantidades de produtos colossais aí. O Brasil pode ser beneficiado. Então, eu acho que política externa nunca pode estar a serviço de um partido, como fez o PT, e sim dos interesses nacionais. Agora, quanto a esse confronto ideológico, acho boa qualquer iniciativa, repito, que se oponha a essa velharia que é o Foro de São Paulo. E você, José Maria Trindade, o que acha? Eu acho muito interessante. Bolsonaro precisa realmente de uma postura assim, e vou com o relator aí, concordo com o Augusto, e de que qualquer iniciativa no sentido de se contrapor a esse Foro de São Paulo, uma organização internacional de partidos de esquerda contra os chamados neoliberais, e qualquer ação nesse sentido é bom, até por contraponto. O que eu não acredito é que o Bolsonaro e a organização política dele possam levar para esta reunião pessoas que estejam no nível de se contrapor aos que se reuniram no Foro de São Paulo.
Bolsonaro, ele internacionalmente não tem força, né, ainda para isso, ainda há um descrédito com relação até à direita, com relação a Bolsonaro, e eu não sei exatamente quem são os partidos políticos que deverão ir a esta reunião convocada por Bolsonaro. O que eu sei é que no Brasil há não há partido que se considere de direita. Até o DEM não se assume como partido de direita. Isso é uma burrice, isso é uma besteira histórica, porque o Brasil tem eleitores nesta área. O DEM é um partido liberal e seria a herança natural do liberalismo no Brasil, seria o DEM, mas não assume totalmente, e eu não sei por quê. Porque não ganha votos de esquerda, né? Absolutamente não. Então tinha que se assumir. E o Bolsonaro precisa levar força política para o encontro, senão será um fracasso. Mas eu acho importante, sim, que o Bolsonaro faça essa iniciativa. Aliás, eu cobro do Bolsonaro exatamente isso, uma força maior de partidos políticos que possam fortalecer o seu discurso político também, por que não? E outra coisa, que faça uma carta, uma proposta de campanha que já está sendo elaborada, eu sei, né, para que fique muito clara a sua proposta e evite que ele seja criticado por coisas que ele não pensa e por coisas que ele não vai fazer. Legal, José Maria Trindade, Augusto Nunes, então tá aí o Bolsonaro tentando fundar aí um movimento anti-foro de São Paulo, que ficou bastante famoso na internet, no pessoal que está mais à direita nesse debate público e que critica o Lula, José Dirceu, toda essa turma que ficou no poder um bom tempo. Lembrando que naquela entrevista do José Dirceu, Antônio Abujamra, ele vai citando vários, até os Kirchner conquistaram o poder na Argentina e vários outros na América do Sul que foram conquistando o poder no continente a partir daquele encontro no Foro de São Paulo. E o Lula tem um discurso no 15º aniversário do Foro, se eu não me engano, que ele fala das relações de amizades construídas no Foro de São Paulo, como elas foram importantes depois nessa escalada de tomada do poder político pela esquerda sul-americana. Então o Bolsonaro está tentando fazer um contraponto. Diga lá, Zé. Só para dizer-lhe que havia sim uma colaboração desses presidentes, né, a colaboração política explícita, e a colaboração financeira denunciada e investigada, né? E antes do Foro de São Paulo era o famoso consenso de Washington, né? Que é mais ali na linha do PSDB. E agora, quem sabe, o Bolsonaro não consiga reunir líderes. Eu duvido, mas eu faço votos que faça uma nova postura, inclusive aqui para a América do Sul. Beleza, Zé Maria. E só para lembrar, a associação que fazem do Foro de São Paulo com o narcoterrorismo é em razão da presença do Raul Reyes, então número 2 das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, num encontro do Foro de São Paulo de 1996 em El Salvador, e Hugo Chávez, num discurso na televisão, quando o Raul Reyes morreu bombardeado pelo governo colombiano do Álvaro Uribe, falou que conheceu o Raul Reyes nesse encontro de 1996, na verdade acho que ele confundiu o ano, falou 95, e ele também conheceu nesse encontro o Lula. O Chávez conheceu então o número 2 das Farc e o Lula. Só que o pessoal da turma do Foro de São Paulo diz que as Farc não participaram nunca do Foro de São Paulo, nunca oficialmente, mas o Raul Reyes estava lá presente na cidade e o Hugo Chávez, então ditador venezuelano, testemunhou a respeito disso. Por isso que existe toda essa aura de preocupação em relação ao Foro de São Paulo e, evidentemente, devido às mazelas deixadas pelos governos que nasceram dali. Algum complemento? Ali não, só um complemento, só lembrando que o Raul Reyes, ele liquidou a figura romântica, né, baseado naquele pôster famoso do Che Guevara, do guerrilheiro heróico e tal, porque ele morreu de pijama, e eu escrevi um post, publiquei um post naquela época, o pessoal ficou bravo comigo, os adoradores dos heróis de Araque da esquerda, não, mas como é que vai falar do sujeito? Eu só disse o seguinte, quer dizer, o dever de todo guerrilheiro, eles falam, o dever do guerrilheiro é fazer a revolução, o dever de todo guerrilheiro também é dormir de uniforme, né? Porque morrer de pijama pega mal. Listrado, pijama listrado. Exatamente.
queria só lembrar que nessa entrevista que eu citei do José Dirceu para o Antônio Abujamra, em que ele vai falando dos esquerdistas que estavam envolvidos com o Foro de São Paulo ou com seus desdobramentos que foram chegando ao poder nos seus respectivos países, eu puxei aqui a transcrição que eu fiz anos atrás e ele fala assim, todos depois foram eleitos presidentes da República, todos foram, todos. O Ciro Gomes, que participava, e o que é mexicano, Cárdenas, ainda não foram, mas o Fox foi, que é o Vicente Fox no México, o Lagos foi, que é o Ricardo Lagos no Chile, o Tabaré Vázquez foi no Uruguai e ele cita outro que é inaudível na hora do vídeo e fala que o Lula foi. Então você vê que não é o Chaves, o Evo Morales, era isso que o Dirceu estava dizendo, não era só o Hugo Chávez e o Evo Morales, vários ali, membros e associados à turma do Foro de São Paulo, foram eleitos em seus respectivos países.